Definida a questão da eleição, o novo presidente, futuro presidente Jorge Salgado, já conversa com o atual presidente Alexandre Campelo. Em pauta, Martim Benite, pagamento de salários, Germancano e também falando sobre outros projetos como futebol para 2021. Tem gestor que já esteve no Vasco, que ficou com o coração mole pelo convite. Vamos falar sobre o time, que domingo pega o Santos em grande fase. Time do Vasco talvez não tenha muita modificação não, a gente vai falar sobre isso. E vamos também falar sobre uma parceria que talvez possa ajudar demais o Vasco a levantar o seu novo estádio. Essas e outras informações a gente vai trazer já já, depois da guitarrinha. Você sabe que pode ganhar até R$4.000 por mês, renda fixa ou então um complemento de renda. Sabe como? Muito simples. Olha, não é jogo, não é venda de produto, não é pirâmide, nada disso. É um trabalho legal, correto e que você pode ganhar esse dinheiro. Aqui embaixo nesse vídeo, na descrição, você tem um link. Você dá um clique ali, paga R$67 e você vai receber todo o material de apoio. O passo a passo para que você possa saber como, de uma forma legal e correta, você pode gerar renda. É isso aí. Renda certa, renda boa, trabalhando legal, de forma legal. E um detalhe, hein? Em casa, online, sem que você se exponha, no conforto da sua residência. Baixe o link e venha ganhar dinheiro aqui no canal Atenção Vascaínos. Alô, amigos! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Nessa sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento ao meu companheiro JP Scofano, que ontem me substituiu com muito talento, com muita categoria. João, cresce a cada dia a minha admiração por você. Estou com um problema particular, sério. Permaneço hoje com o problema, mas estou aqui profissionalmente para trazer notícias e informações ao torcedor do Vasco que merece muito. Vamos então a elas, as informações nesse primeiro bloco. O João ontem informou, assim como toda a mídia, a resolução da Justiça que deu ganho de causa para que Jorge Salgado fosse colocado como novo presidente do Vasco para o próximo triênio. Uma decisão que pode ter ainda algum tipo de modificação. Não esse ano, mas em 2021. Mas, ao que parece, Jorge Salgado, nesse instante, é o presidente do Vasco da Gama, volto a dizer, salvo qualquer alteração para o ano que vem. É bom lembrarmos que a Justiça volta no dia 6 de janeiro. Jorge Salgado já começa a pensar na questão da transição. Mas nós aqui estamos atrás da informação daquilo que vai ser resolvido agora, porque a transição tem que tratar de assuntos fundamentais, como, por exemplo, pagamento de salários para jogadores e funcionários, pagamento do 13º, pagamento de Martim Benite, fica ou não fica? Jogadores que têm contrato terminando no dia 31 de dezembro. Como fazer? O que vai ser feito? Pois bem, hoje já aconteceu um primeiro contato do presidente do Vasco, Alexandre Campelo, atual, com o futuro Jorge Salgado. E alguns assuntos já foram devidamente colocados na mesa. O primeiro, em relação a Martim Benite. A situação de Martim Benite, o Vasco vai sim procurar Jorge Damiani, o diretor esportivo do Independente, e o empresário do jogador, Adrian Castellanos, para se tratar da prorrogação do empréstimo do atleta. Abrindo um parênteses, eu já trouxe essa informação algum tempo atrás aqui. No Vasco, não se crê muito que o Independente tenha tantas propostas como o diretor do Independente acaba colocando. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, o Vasco acabou perdendo, achando que era blefe. Mas no Vasco há quase uma certeza de que, primeiro, nenhum clube brasileiro vai contratar agora porque não pode utilizá-lo. Clubes europeus também não vão contratar, não vão dar esse dinheiro por um jogador que teve uma temporada razoável, digamos assim.
pode acontecer de um time da Arábia, dos Emirados Árabes, aí sim pode ser que ocorra. O Vasco vai provavelmente fazer uma proposta, vai dar um dinheiro para a prorrogação desse empréstimo com opção de compra a partir de fevereiro. Aí sim, a nova gestão já vai estar no comando, já vai estar no poder, já vai estar inteirada da situação do clube e Martim Benítez poderá ser ou não comprado. Mas a princípio é isso que vai ser falado. A situação de Martim Benítez ainda não morreu definitivamente. Esse contato vai ser feito nos próximos dias, talvez até hoje à noite. Amanhã, o novo presidente Jorge Salgado, junto com o atual presidente Alexandre Campelo, vão fazer esse contato. Atrelado a isso, vem a questão dos jogadores que estão por vencer seus compromissos. E olha, a questão é a seguinte: nesse final de semana, no mais tardar até segunda-feira, os departamentos financeiros, o atual e o futuro, já estarão conversando sobre uma questão que é fundamental, que esses jogadores possam, os que não vão ser utilizados, sair imediatamente para um desafogo na folha de mais de R$1 milhão. Só Breno e Ramon, nós trouxemos essa informação aqui durante a semana, quase R$500 mil. Ribamar não deve ficar. Felipe Bastos também não deve ficar. Há outros jogadores que são menores, ganham menos, mas não deixam de estar em folha, ter também os encargos. É um desafogo. E em cima disso, a folha já vai dar uma murchada, já vai dar uma aliviada. Não há o porquê de ter investimento nesse momento, porque o campeonato não implica mais em termos de inscrição de novos atletas. Mas isso já deve ser definido nessa situação em breve, aí, em final de semana, início da próxima semana. Uma outra situação que também vai ser discutida é a questão que envolve pagamentos de dívidas. A gente já teve essa informação, isso foi dado inclusive pelos companheiros do Sport News Mundo, a gente confirmou isso hoje, de que há uma possibilidade de um investimento já em torno de R$150 milhões para ajudar no pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas, que são aquelas que dão mais trabalho, que dão mais situação de imediatismo, que de alguma maneira até atravancam o lado do clube, o fluxo. Esse dinheiro seria usado para um fluxo de caixa e também para amortizar dívidas imediatas. Seria a primeira medida do futuro presidente Jorge Salgado, que já estaria mexendo os pauzinhos para que isso pudesse acontecer. Um outro aspecto também muito importante, a questão do mercado Bitcoin. Essa questão do mercado Bitcoin já vai ser mais uma vez utilizada, porque já chegamos a mais de 15 mil tokens vendidos. E em cima disso já é uma grana que o Vasco também pode arrecadar. Um outro aspecto importante é a situação envolvendo o futebol para 2021. A princípio, o diretor executivo Mário André Mazzucco não vai ficar. Vai se conversar com ele, porque o interessado realmente é Rodrigo Caetano. Eu hoje conversei com o Rodrigo Caetano, liguei para o Rodrigo Caetano. A situação do Rodrigo Caetano é a seguinte: ele está de saída do Inter, já avisou o Internacional que cumpre o contrato até o final desse ano, e há uma conversa muito adiantada com o São Paulo, com a futura gestão do São Paulo. Só que o São Paulo vive um momento muito bom. Se o São Paulo, por exemplo, ganhar o Campeonato Brasileiro, como mudar o futebol do São Paulo? Por isso, Rodrigo está na expectativa. E aí eu perguntei, o Vasco? E ele me confirmou. Jorge Salgado ligou ontem para ele e já fez um contato preliminar, fez apenas uma sondagem. Rodrigo Caetano não quis me dizer abertamente se gostou ou não gostou, mas eu sinto que Rodrigo tem um carinho enorme pelo Vasco, tem realmente o Vasco como clube de coração dele. E se por um acaso Jorge Salgado quiser, acho que há chance sim. Volto a dizer, o contato do São Paulo está muito bem adiantado. Mas me disse o Rodrigo Caetano, o Vasco é muito especial, você sabe disso, Flávio. É um clube com o qual eu tive uma relação muito boa e sempre sou muito bem tratado pelo torcedor vascaíno. Isso, é claro, que pesa e pesa demais. Então não se surpreendam se Rodrigo Caetano vier como homem forte do futebol do Vasco em 2021. E uma última questão, uma questão importantíssima, porque o torcedor está preocupado. Germán Cano tem contrato até o final do ano que vem. Mas hoje, mais uma vez, conversei com José Constanço, empresário do jogador. E o Constanço foi bastante claro. Flávio, ele tem contrato até o final do ano que vem. Se alguém quiser comprá-lo, hoje a multa é de $8 milhões. Sim, $8 milhões. Mesmo ele não acredita que alguém possa dar $8 milhões num jogador de 32 que vai fazer 33 anos. Só que há um detalhe. Germán Cano, como se tivesse alugado o passe dele, porque ele saiu livre do Independiente Medellín, tem a cada mês o seu dinheiro depreciado. O empréstimo dele vem sendo abatido.
Então, a partir de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro, não vai ser mais 8 milhões. E é bom lembrar, no meio do ano que vem, com 6 meses para terminar o contrato, ele pode assinar um outro compromisso. Então, um clube, se quisesse alguma coisa com o Germancano, esperaria depois do Brasileiro mais 4 meses e poderia fazer uma proposta. E aí, o Vasco teria que aceitar, mas um valor bem menor para liberá-lo. No entanto, perguntei a Constâncio, você acha que isso pode antecipar uma questão de renovação? E ele disse sim, Germancano está muito feliz no Vasco. O que ele quer nesse momento é sair da zona de rebaixamento, terminar bem o Campeonato Brasileiro e, quem sabe, fazer 30 gols na temporada, ser o artilheiro máximo do Brasil e do Campeonato Brasileiro. É essa a motivação. Mas nesse instante, Germancano quer ficar no Vasco e quer fazer história no clube. Mas a parte de toda essa situação tem jogo domingo, gente. E olha, a situação do Vasco é desesperadora. Estamos na zona do rebaixamento, a 3 pontos do primeiro que está fora, que é o Bahia. Precisamos vencer, mas vamos pegar um adversário que, olha, o Santos está numa fase espetacular. Vem de uma vitória incrível, classificado para a semifinal da Libertadores, eliminando o Grêmio por 4-1. Resultado que nós tivemos contra eles, só que nós não fizemos gol nenhum, perdemos por 4-0. É realmente muito preocupante. O técnico Cuca vem fazendo um grande trabalho. E o Ricardo Sapinto, ao contrário, vem sendo muito contestado. Ontem, na Super Rádio Tupi, o vice de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, deixou bastante claro que agora, com a questão política resolvida, paz. Isso vai ser muito importante. Vamos esperar. Será que todo o problema era a questão política? Bom, tomara que tenha sido, para agora poder a coisa andar. Domingo não teremos Leonardo Gil e Neto Borges, o então titular da lateral esquerda e o então titular do meio de campo. Henrique entra na lateral esquerda, isso é certo. No meio, Andrei entra, mas não dá para a gente arriscar que vai ser a única alteração. Pode haver sim uma outra alteração. Talvez a entrada de Carlinhos, que para Ricardo Sapinto entrou bem no jogo de domingo contra o Fluminense. Mas aí, como Carlinhos jogaria? Tiraria o Marcos Júnior? Recuaria o Andrei para jogar como primeiro volante? Ou não? Andrei, Marcos Júnior e Carlinhos e Benítez um pouco mais avançado. Porque Vinícius pode não ser titular. Gustavo Torres é praticamente intocável. Tem que se ver de que forma que o técnico do Vasco vai montar o time para enfrentar a equipe do Santos domingo, na Colina, às 4 horas da tarde. A equipe mais provável, a gente não tem. O que poderia acontecer, de repente, o aproveitamento de alguém da base? Ricardo Sapinto esteve ontem vendo a semifinal da Copa do Brasil, Vasco 1, Atlético Mineiro 0. Eu hoje perguntei a pessoas da base se ele tinha comentado alguma coisa e todo mundo disse não. A gente não sabe se ele gostou. Se gostou, não falou com absolutamente ninguém. Mas com certeza foi ver alguns jogadores assim, mais específicos. JP Galvão na lateral direito, Menezes tem sido muito elogiado, o zagueiro, Caio Lopes, volante, que pode também ter uma chance, o Vasco tem poucos volantes, João Pedro e MT, são jogadores que estão sendo mais observados. Mas é precoce dizer que algum desses jogadores vai ser aproveitado. Muito difícil mesmo. Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson, Leandro Castanho e Henrique. No meio, Andrei, Marcos Júnior e Martim Benítez. Seria o mais provável. Na frente, Gustavo Torres, Germán Ezequiel Cano e Vinícius. O time do Vasco mais provável para pegar o Santos domingo em São Januário. E o Santos, hein? Esse time que vem jogando uma bola redondinha. Vamos até São Paulo, o companheiro Fábio Lázaro, do Lance de São Paulo, que vai nos trazer informações do Peixe. Que fase do time do Cuca, hein, Fábio? Flávio, galera da Atenção Vascaínos, direto da Baixada Santista, Fábio Lázaro, setorista do Santos, pelo Diário Lance, com informações do Peixe. A partir de agora, o alvinegro praiano, que é o adversário do Vasco neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em São Januário, aí no Rio de Janeiro, e o Peixe que vem com a moral lá em cima, a moral elevada, porque na quarta-feira bateu e se classificou e convenceu e goleou o Grêmio por 4-1 na Vila Belmiro, nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Jogo que fez o torcedor santista, o elenco aí, ficar com uma moral absurda. Mas agora tem que trocar a chavinha, porque Libertadores agora é só no dia 6 de janeiro. O Santos tem o Campeonato Brasileiro, foi goleado pelo Flamengo na última rodada com a equipe alternativa e se distanciou um pouquinho do pelotão de cima do Campeonato Brasileiro, aí do G4, G6, que é o grande objetivo do Santos, chegar pelo menos ali no Campeonato Brasileiro. Para essa partida contra o Vasco, o técnico Cuca não terá o Luan Pérez. Ele foi suspenso pela STJD por uma confusão em setembro contra o Ceará. O Marinho, ele também foi suspenso, pegou um jogo, mas era
jogo da Copa do Brasil, mesmo assim vai ser preservado por conta aí de alguns problemas físicos. O Pará ainda é dúvida, sentiu a coxa antes da partida contra o Grêmio. O Jobson saiu também no meio tempo sentindo bastante, os dois eram dúvidas até para a partida contra o Grêmio. O Jobson foi pro sacrifício, jogou apenas 45 minutos, enquanto o jogador, o Pará, estava no time titular, mas no aquecimento acabou sentindo. O provável Santos que enfrenta o Vasco é difícil definir ainda, porque vai ser esboçado na atividade de amanhã pela manhã, a última antes do elenco ir para o Rio de Janeiro. Mas o provável Santos tem John no gol, Pará ou Matson na lateral direita, a zaga com Lucas Veríssimo, e aí na vaga do Luan Pérez pode ser Alex Nascimento, Laércio ou Luiz Felipe. Luiz Felipe sai na frente, na lateral esquerda o Felipe Jonathan. No meio campo com o Diego Pituca, que volta, né, de suspensão, Alisson e Sandri. Na frente, Lucas Braga, Arthur Gomes e Caio Jorge. Esse é o provável Santos que enfrenta o Vasco da Gama no domingo. Informações do Peixe, direto da Baixada Santista. Fábio Lázaro, para vocês aí do Atenção Vascaínos. Vai apitar domingo o árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Aquele grandão, meio complicado, meio enrolado, tem 41 anos, 10 anos como árbitro da FIFA e apitou 15 jogos esse ano. Na verdade, apitou não, ele trabalhou em 15 jogos, 2 como VAR e 13 como árbitro. Ele vai fazer o terceiro jogo apitando os jogos do Vasco, trabalhando em jogos do Vasco. Ele trabalhou em 2 jogos do Vasco pela Copa do Brasil. O jogo do Vasco contra o Goiás, em Goiânia, quando nós nos classificamos por 2-1, vencemos nos pênaltis, e o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Botafogo, quando perdemos por 1-0. Ricardo Marques Ribeiro vai ser auxiliado por Guilherme Dias Camilo e por Alessandro Rocha de Matos. No VAR estará Igor Júnior Benevenuto. O único que não é mineiro é Alessandro Rocha de Matos, que é baiano. Os outros todos da Federação de Minas Gerais. E o retrospecto, hein? Vasco e Santos tem um jogo, equilibradinho, muito equilibrado. Vamos então aos números desse confronto, falando no geral, no Campeonato Brasileiro e confrontos em São Januário. Vasco da Gama e Santos já se enfrentaram 102 vezes em toda a sua história. São 34 vitórias do Vasco, 36 vitórias do Santos, 32 empates. Pelo Campeonato Brasileiro são 63 confrontos, 17 vitórias do Vasco, 24 empates e 22 vitórias do Santos. Jogando em São Januário são 53 jogos em toda a história, 26 vitórias do Vasco, 17 empates, 10 vitórias do Santos. Muito equilibrado, não? Muito igualzinho. Vamos esperar que domingo o Vasco possa nos dar essa alegria e vencer o Santos e equilibrar ainda mais esse retrospecto. Mas olha, vem pedreira por aí. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E para encerrar esse AVNews de hoje, eu dou 2 informações. A primeira, parabéns aos meninos Bruno Gomes e Riquelme. Você está vendo aí a foto dos dois, campeões do torneio internacional com a seleção brasileira na Granja Comarim, em Teresópolis. Eles que já estão à disposição do técnico Ricardo Sapinto no Vasco da Gama. Bruno Gomes, aliás, que jogou demais, muito elogiado pelo talento e por comandar o meio de campo vascaíno. Quem sabe, pode começar a merecer mais chances na colina. E uma informação, hein? Segunda-feira já deve acontecer uma nova reunião da W Torre, da empresa que vai construir o novo estádio de São Januário, e estava na expectativa. A gente trouxe essa notícia essa semana, de que estava na expectativa em relação à questão da eleição. E a princípio, segunda-feira, está confirmada essa reunião para startar, recomeçar o processo. Será muito importante. E um detalhe, hein? Está confirmado o contrato do futuro presidente do Vasco, Jorge Salgado, por enquanto o presidente do Vasco, Jorge Salgado, com André Esteves, que é diretor do BTG Pactual. Realmente alguém que pode botar muita grana, quer ser investidor do novo estádio de São Januário. É uma pessoa que tem muito contato, muito dinheiro, um dos bilionários do mundo, segundo a revista Forbes, e que pode ajudar o Vasco nessa questão do estádio. Segunda-feira recomeça, restarta a questão envolvendo o novo estádio de São Januário. Agora, hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite.
Querido amigo Cristiano, um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela mensagem também de apoio, de carinho. Depois de muito tempo aí juntos, você já tem essa intimidade, muito obrigado aí pelo seu contato. A CG Segurança Eletrônica, que zela pela sua segurança, do seu prédio, do seu condomínio, da sua casa, enfim. Parabéns, Cristiano! Trabalho excepcional. Quero fazer 2 registros. Primeiro, um abraço para o Saulo, que ganhou a camisa da promoção da 1xBet hoje, recebeu, mandou um e-mail. Saulo, mais do que merecido. E um grande abraço aqui ao professor Vanderlei Luxemburgo. Está passando por um momento difícil, acometido novamente da Covid, mas está se recuperando, gravando vídeos ali no Twitter. Vanderlei é duro na queda. Vanderlei Luxemburgo, pronto restabelecimento. E quero também mandar um grande beijo de um pronto restabelecimento ao meu sogro, Mauro Rodrigues da Cunha, que passa também por um momento complicado, aos 90 anos de idade, mas vai sair dessa, tenho certeza. Não é momento de desistir, é momento de correr atrás. E por falar nisso, eu quero que você, nessa hora, nesse encerramento do AVNews, que você curta esse vídeo que a gente preparou hoje. E mais uma vez, peço desculpas se hoje talvez não tenha feito com tanto entusiasmo o AVNews. Nem sempre o Vasco é a coisa mais importante. A vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, me desculpem, mas fiquem com essa mensagem que a gente tenta mostrar a você, vascaíno, que o mundo não acabou. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã a gente tem a nossa live na parte da tarde aqui no canal. E domingo tem Vasco da Gama e Santos, 15h15. Eu estarei na abertura da jornada, do pré-jogo, para esquentar para o jogo das 4 da tarde. Vasco e Santos na Colina Histórica. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Reflita. Seu Antônio é roupeiro do Vasco há mais de 30 anos. Já viu de tudo. Grandes jogadores, jogadores muito ruins, dirigentes amigos, dirigentes ditadores. Seu Antônio sustenta sua família de 3 filhos com o suor que deixa nos corredores de São Januário. Ontem morreu o Henricão, roupeiro da base. A família do Henrique vai ter que tocar sua vida sem ele e sem o Vasco. Mas como se faz um clube forte? Ora, com essas pessoas, com esses abnegados. Gente que, como você, acorda cedo e vai com amor abraçar o mundo vestindo uma camisa, de qualquer empresa. Mas a empresa é sustentada por quem compra seus produtos, sejam eles comida, se for um supermercado, roupa, se for uma loja. É o tal mundo capitalista. No caso do Vasco, é amor, é paixão. Muitos de nós vimos o Vasco ganhar tudo. Tempos bons, mas nem tão pouco fáceis fora de campo. Um jogador do clube uma vez disse que em 10 anos lá dentro, se teve salário em dia 1 ano, foi muito. Ele era infeliz? Jamais. O Vasco me fez ser homem, o Vasco me sustentou, disse ele. Você está triste hoje? Acha que foi traído? Mas e você que está feliz? Está se achando errado por esse sentimento? Assim é a vida. Uns sorriem e outros choram. Assim é o esporte. Derrotas e vitórias, nem sempre justas, como aquele gol sofrido aos 49 do segundo tempo numa decisão. Dá vontade de largar tudo, desistir. Queremos matar o zagueiro, o goleiro, o treinador, arrumar um culpado. Raiva, indignação. E quando ganhamos? Pudéssemos, daríamos o mundo ao goleador. Mas, gente, na segunda-feira tem trabalho. E a raiva passa, assim como a alegria se transforma em esperança para um próximo jogo, onde uma derrota vai fazer o então alegre ficar revoltado. É assim mesmo, o ciclo da euforia à depressão. Vivemos um instante que precisamos pensar. Somos Vasco mesmo? Amamos nosso clube acima de tudo? Queremos o bem dele? Claro, né? Que perguntas! Vislumbramos em uma pessoa ou em um projeto nosso norte. Justo para quem nunca teve isso ou para quem nunca viu isso em 20 anos. Mas olha, muitos discordam. Essa regra do jogo, tudo bem para você, né? Democracia é assim, certo? Mas não foi democrático. Ganharam na justiça, dizem muitos. Mas a justiça, apesar de nem sempre ser justa, é quem decide, ok? Isso não é uma briga de crianças. Concordamos nesse aspecto? Sentimento se respeita. Tudo é normal quando se envolve paixão. Você paga o sócio torcedor, por exemplo, mesmo que seja R$10 e se sente desrespeitado. Mas quer ver desrespeito maior?
não fazer você ter direito a voto. Isso é incrível. Mas se você sai de sócio, como ter voto numa próxima eleição? Reflita isso, porque esse é o caminho. Mas reflita também no quanto vai ser difícil para o seu amado Vasco sobreviver sem a sua ajuda. Mas eu não quero que se exploda, porque quem está lá dentro não quer saber de mim. Será que seu Antônio e a família do Henricão concordam com você? Tá morto o nosso amor? Vamos jogar areia em cima dele? Precisamos deixar chegar a segunda-feira. Fases passam, lutos são momentos. Um parente seu querido, amigo, parceiro, que tomava cerveja com você, morre de repente. Você pensa como a vida é injusta. Tanta gente boa se vai e os ruins permanecem. Você briga com Deus, deixa de rezar em represália. Quem nunca fez isso? Mas o tempo cura feridas. Um dia você lembra do seu amigo numa roda de cerveja. A lembrança dá saudade e você toma uma por ele. Tenha o seu tempo. Quem ficou triste, que use o bem. Quem não achou ruim ou não tem esse sentimento, que cobre, que faça valer seu grito, que até nisso o ano de 2020 nos tirou. Viu? Como nem sempre a vida é justa? Aliás, pense nisso. A vida é muito importante. Mais do que qualquer coisa. Viva a vida, desfrute e só não tenha arrependimento por deixar para trás quem te forjou, quem te fez cidadão, quem te deu amigos e ensinamentos. E que mesmo gerido por quem você não gosta, nunca impediu de você ir a um estádio gritar o nome dele. Vasco é um nome fácil de falar. Já percebeu isso? Não abreviamos nada. Somos Vasco. Você vai deixar de ter esse sentimento? Ah, mas o problema não é o sentimento. Não vou é dar mais dinheiro para os caras que estão lá. São todos farinha do mesmo saco. Lembre-se do Antônio. Lembre-se do Germancano. Lembra do orgulho de ter um estádio. Tá feio, maltratado, mas é nosso. Faça o que você quiser. Sim, faça mesmo, mas não se arrependa mais tarde. Porque quem fala que daqui 3 anos volta, pode ser que seja tarde. Que história contar para os seus filhos e netos, hein? Qual ensinamento dar quando você desiste das coisas numa tempestade? Ah, e só lembrando, você não está sozinho nisso. Há outras pessoas que pensam igual ou diferente de você. E saber viver com discordância é o maior segredo. Quem discorda não é seu inimigo, e quem concorda nem sempre é seu amigo. Somos todos iguais, todos com a mesma cruz. Só reflita mais uma vez: o seu maior amigo, o maior de todos, que nos faz chorar e emocionar, precisa sempre de você. É um pai velho que dá trabalho, mas você não quer perdê-lo. Ah, não podíamos esquecer um recado aos homens engravatados. Prestem atenção, façam o certo, porque de erros estamos fartos. Mudem seus discursos, alimentem essa paixão. Façam valer esse sentimento de amargura para uns e esperança para outros. Vocês são os responsáveis por gerir nosso coração. Isso sim não é justo, mas é a regra. Governem por todos. Sem comando, anarquia. Sem ordem, desordem. Vencedores e vencidos, todos Vasco. Por favor, se unam num discurso. Abandonar jamais. Ajudar sempre. Amar até o fim. Precisamos contar essa nova história em um dia. Rir e sorrir juntos. Porque rico ou pobre, de longe ou de perto, na arquibancada nos abraçamos igual, nos vestimos igual. E para você que nos ouve, levanta a cabeça. Deixa chegar segunda, que assim como o Antônio, todos temos que tocar nossos rumos e destinos. Siga em paz, se possível, sempre vestindo a camisa do Vasco. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!